Olá, meu querido, minha querida, boa tarde, bom almoço, viu, meu querido, minha querida? Últimas informações. Lula, através do parlamento, o parlamento tirou até dinheiro do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento do Brasil, para colocar em emendas. Então, o Congresso Nacional deu uma ajeitada lá e aumentou o valor das emendas. O valor total das emendas que serão pagas aos parlamentares é de 53 bilhões. E o Congresso conseguiu, inclusive, tirar dinheiro, alguns bilhões do PAC, para inserir ali no pagamento das emendas. E o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, pediu já para Lula, que deve fazer hoje, para Lula vetar ao menos 5 bilhões dessas emendas que serão repassadas para os parlamentares. E dentro desse ambiente, o governo está falando que está tendo um superávit, vai ter um superávit de 3,5 bilhões. Só que o Tribunal de Contas da União já prevê assim um buraco dentro do orçamento de mais ou menos 55 bilhões. Então, o déficit zero vai ser muito difícil, como estão querendo, como o Fernando Haddad quer. Até porque a máquina política é muito cara no país. O Congresso Nacional hoje está muito caro, não é? E a cada dia quer mais, a cada ano quer mais e mais. E o governo Lula pode preparar. Lula deve sancionar e vetar, por exemplo, essa questão de 5 bilhões de emendas. Aí você vai ver novamente a oposição raivosa e tudo mais, e tudo vindo acima, tudo vindo em cima do governo. E é importante a gente destacar que, por exemplo, o PL, que é um partido de oposição, um partido que sempre é muito contundente, não é, nas suas demandas, nas suas bravatas contra o governo e tudo. O PL foi o partido que mais recebeu emendas parlamentares, assim como será o partido que mais receberá fundo partidário, bem como fundo eleitoral. André, no total ali vai passar de 800 milhões de reais só para o PL. Então, o PL e a oposição é muito bravateiros, né, muito bravateiras, assim, tudo mais, para chegar a criticar, falar, esbravejar. Mas mostrar esses detalhes, eles não mostram. Quem mais recebe emendas, está previsto para receber emendas, é o PL. E o partido que mais recebeu fundo partidário e fundo eleitoral é o PL também. Então, na hora de receber, né, fica, caladinho, não dá um pio, mas na hora de ser aprovado, de vetar e tudo mais, aí se faz de bom moço, de santinho, aí esconde o rabo, não é? E a questão é que Lula vai ter muitas dificuldades com esse Congresso Nacional, viu, meu querido? E é uma situação escochante para as contas públicas. Ao invés de ter reforma administrativa, por exemplo, que eles já estão falando em reforma administrativa agora para esse ano, que Lira tanto quer, né, que Rodrigo Pacheco tanto quer, por que eles não falam em reforma política? Em diminuir, em enxugar a máquina administrativa, política ali do Congresso Nacional, diminuindo o número de deputados, diminuindo o número de senadores, diminuindo verbas de gabinete, diminuindo as benesses, as prerrogativas e ali, enxugando a máquina política nesse país. Nós precisamos de uma reforma política. Escreva aí, reforma política já. Por que ninguém fala da reforma política? Você conta, eu conto. É óbvio, é porque vai tirar a mamata, o privilégio, tomar lá da cá, e toda essa situação aí que a gente está pagando a conta. Nós que estamos pagando essa conta. Aí ninguém fala, não é? Aí a culpa é sempre de quem? É do trabalhador, aí vem a reforma trabalhista. Aí do aposentado, do pensionista, coitado, aí vem a reforma previdenciária, não é? Aí toda a situação. Agora, a culpa é de quem? Agora é do servidor público, né? Agora é do servidor público e vão fazer a reforma administrativa. E quando que a responsabilidade vai cair sobre a máquina política, que é caríssima para a democracia? Quando? É isso que a gente quer ver. Escreva aí, reforma política já. Então, pode esperar o chororô, viu, meu querido, minha querida? Pode esperar o chororô, o mimimi, os ataques nas redes sociais, sem falar o porquê nem para quê, mas é porque Lula muito possivelmente vai cortar, 5 bilhões das emendas a Haddad.
entre governo e Congresso Nacional vai recrudescer novamente. Se é que em algum momento não foi duro, não é? Você sabe da desoneração da folha de pagamento. O Congresso aprovou a desoneração da folha de pagamento, o governo veio com a medida provisória, onerando novamente a folha de pagamento. E eu ainda falei para vocês que não deveria ter feito isso, que seria um desgaste político. Por quê? Porque o Congresso pode derrubar a medida provisória. Só que eles não tiveram coragem de derrubar, né? Aquela patifaria que eu estava falando de Rodrigo Pacheco devolver a medida provisória. Não existe isso. Pega a medida provisória, deixa ela caducar 60 mais 60 dias, ou então não converte ela em lei. Reprova ela no plenário e pronto. Só que eles não querem fazer isso. Aí Rodrigo Pacheco disse que conversou ali com o ministro da Economia, Haddad, e disse que o governo decidiu revogar a medida provisória da oneração da folha de pagamento. Então é mais uma que o governo perde. E daqui a pouco vai vetar essa situação. Ah, André, eles podem derrubar o veto? Pode. Mas acredito que nesse ambiente não haverá essa derrubada de veto. Porque se houver, aí eu vou te falar para vocês, aí pode pedir ajuda para os universitários, que aí não tem jeito. Ou seja, ao Supremo, só entre nós. Meu querido, minha querida, muitas pessoas, e eu vi aí já postagens, uma série de situações, falando sobre quem vai parar Alexandre de Moraes. Aí estão falando aí que Arthur Lira está organizando um golpe, tal, que Arthur Lira vai tentar parar a Alexandre de Moraes, e com o Globo, aí mistura aquele trem arada, aquela coisa arada de teoria de conspiração e tal, e tal, e tal. Você conta, eu conto. Vou te contar. Só tem um que pode parar Alexandre de Moraes. Aliás, dois. Primeiro é Deus, né? Que Deus para qualquer um, né? Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente pode não estar mais. Então, primeiro é Deus. E segundo, só tem um que pode parar Alexandre de Moraes. Quem, Andréia? O plenário do Supremo Tribunal Federal. Só os pares de Alexandre de Moraes pode pará-lo de forma democrática, através de um processo judicial em que o plenário fala não para alguma medida de Alexandre de Moraes. Se não, meu querido, não tem Arthur Lira, não tem presidente da República, não tem presidente do Senado, nem da Câmara de Deputados, nem Exército, nem Marinha, nem nada. Eu estou falando isso dentro do campo republicano democrático, dentro das 4 linhas da Constituição. Porque se houver qualquer coisa diferente disso, aí será sim um golpe, entende? Mas não haverá esse golpe. Muitos estão falando que Arthur Lira está chateado, que Arthur Lira não foi avisado, como houvera o aviso em relação a, por exemplo, quando Carla Zambelli sofreu busca e apreensão e tal. Alexandre de Moraes não é obrigado a avisar. Eu até pensei que Alexandre de Moraes tinha avisado o presidente da casa, como fez em relação a Carla Zambelli, ligando e avisando, ó, vai ter operação e tal, ali na Câmara de Deputados Federais e tal, e tal, tal, só avisando. E Alexandre de Moraes, segundo Arthur Lira, não fez isso. E Alexandre de Moraes não é obrigado a fazer. Nenhum juiz é obrigado a dizer a quem quer que seja que executou, que deu uma ordem de prisão ou que deu uma ordem de busca e apreensão, qualquer situação nesse sentido. Então, ele avisava, e quando avisa é por uma questão de, de não sei nem o quê. Escreve aí de não sei nem o quê, porque não precisa avisar, não. Tá? Aí Arthur Lira, os bolsonaristas correu, chamou Arthur Lira, ligou para Arthur Lira, e eles já fizeram uma reunião online. Aí você fala assim, André, o que vai dar? Será que vai dar alguma coisa? Não vai dar em nada. Arthur Lira tá levantando assim, como se estivesse muito preocupado e tal, pediu acesso aos dados para os advogados do Carlos Jordi, né, que sofreu busca e apreensão, que está sendo investigado ali como um dos mentores, né, como um dos planejadores, orientadores, já que foi encontrado mais de 600 mensagens entre conversas e áudios dele com outros grupos ali, bolsonaristas extremistas, que estiveram envolvidos diretamente com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E ali tem que ele era considerado como uma liderança, não é?
E eu vou dizer uma coisa para vocês, a priori, tem 3 deputados que são investigados oficialmente, que nós sabemos, que é André Fernandes, a Clarice, Tércio e a Silvia Iaiupi, não é? São oficialmente pela tentativa de golpe. Mas tem mais. Tem mais, André? Tem. Inclusive, o Globo ali disse que a próxima que vai receber o toque-toque da Polícia Federal é a Carla Zambelli. Então, existe outros, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês está em sigilo. O que a gente sabe é o pouco que se descobre que é solto, que é liberado. Mas existe muito mais, existe deputados, senadores, e não é só esses 3 não. Carlos Jordi que o diga. E muitos deputados e senadores estão, inclusive, muito preocupados com a apreensão do celular de Carlos Jordi, bem como de computadores, tablet, essas coisas, entende? E a quebra de sigilo, porque foi autorizado também a quebra de sigilo. E é importante a gente ressaltar que Alexandre de Moraes, ele não fez isso, perceba, ele não fez isso porque ele falou assim, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer e decidiu, não. A Polícia Federal investigou, a Polícia Federal pediu, foi para o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República chancelou e pediu também para Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. A partir disso que Alexandre de Moraes deu a ordem de busca e apreensão e quebra de sigilos. Então, não foi Alexandre de Moraes, entende? E o único que poderia cercear Alexandre de Moraes de tomar essas medidas seria única e exclusivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. E até o momento, dos 10 ministros hoje do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que são 11 os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas Rosa Weber se aposentou e Flávio Dino vai assumir, só que só dia 22. Então, hoje, dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, junto com Alexandre de Moraes só não tem o apoio de 2, que a gente sabe, né? A carteirinha dele já está escrito lá, bolsonaristas, que é o André Mendonça e o Nunes Marques. Os outros 9 ministros têm votado ali no plenário e apoiado as medidas de Alexandre de Moraes. Então, vou repetir para você, não tem Arthur Lira, não tem Rodrigo Pacheco, não tem presidente da República e nem exército que pare Alexandre de Moraes, só o plenário. Isso dentro do ambiente democrático republicano constitucional. Agora, é claro que os bolsonaristas extremistas estão caindo, matando em cima de Rodrigo Pacheco. Por quê, Andréa? Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado Federal. E é o presidente do Senado Federal que dá andamento e abertura ou não a um processo de impeachment, de cassação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem pedidos, Andréa? Tem. Os pedidos que existem hoje estavam em 13 pedidos de cassação do mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Nenhum desses pedidos tem base constitucional, ou seja, tem motivo certo e determinado que justifique um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, para além disso, o presidente do Senado Federal não vai dar andamento a esse tipo de impeachment. Não, André, não. E se por um acaso der, o golpe está em andamento. André? Porque não existe margem. Seria a mesma coisa que fizeram o golpe institucional que fizeram em relação a Dilma em 2016, em que hoje nós sabemos que Dilma não praticou pedalada fiscal, Dilma não cometeu crime de responsabilidade, não fez nada. E quem disse isso foi a própria Justiça, o ano passado, inclusive, em última instância. Mas mesmo assim ela foi cassada por uma questão política, que foi o quê? Um golpe institucional do parlamento para com a presidência da República. Só não enxerga isso quem não quer, né? Quem talvez tenha um viés assim já dentro da sua alma enrustido de golpista, porque se não sabe. É como o golpe judicial que teve em 2018 em relação a Lula, em que
Moro prendeu Lula para que Lula não participasse do pleito eleitoral em 2018, já que Lula, muito possivelmente, derrotaria o candidato de direita, que era Bolsonaro à época. Foi um golpe também jurídico na nossa República. Então a gente tem que ficar de olho, meu querido, porque o espírito do golpismo, ou melhor, o fantasma do golpismo no Brasil está embrenhado dentro do poder, em todos os cantos, tá assim, ó. Se ele achar uma brecha, ele entra. E golpista a gente sabe que tem de mando a caducando, né? Toda situação a gente sabe que tem. Então tem que ficar muito atento a esses movimentos. E para Alexandre de Moraes, só quem pode é o plenário. Escreva aí. Só quem pode é o plenário. E se meter a besta, tem que tomar cuidado, porque senão vai deixar rabo. Aí daqui a pouco vai ser investigado, viu? E tem gadinho chorando na live. Oh, meu Deus. O gado, eles não gostam da verdade, né? O gado gosta de ser enganado. Por que o gado gosta tanto de mentira e de ser enganado, hein, gente? Meu Deus do céu. Oh, muda de vida, pelo amor de Deus. Meu querido e minha querida, um detalhe importante. Eu expliquei para vocês que Rony Lessa, o matador de Marielle Franco e de Anderson Gomes, fez delação premiada, fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, e que tem que ser homologado agora pelo Supremo Tribunal Federal. E que para que valha essa delação, ele precisa ter entregue hierarquicamente quem estava acima dele, ou seja, o mandante. Senão, não vale de nada essa delação dele. Só que um detalhe importante, perceba o que eu vou te passar agora. A defesa de Rony Lessa, assim que ficou sabendo que ele fez a delação, o acordo de delação, deixou a defesa dele, abandonou o caso e deixou. Por quê? Estou fazendo uma pergunta para você. Mata a charada. Bingo. Dá o bingo aí. Dá o truco. Por que que a defesa de Rony Lessa, assim que ficou sabendo que ele fez delação premiada, ó, abandonou, disse que não vai ser mais advogado dele. Abandonou ele. Por quê? Diga aí para mim, pelo amor de Deus. Mata a charada. Mata? Não? Porque não é Rony Lessa que paga. Perceba, não é Rony Lessa que paga a sua defesa. Pode ir atrás a Polícia Federal. Não, não. A defesa estava ali exatamente para falar que está defendendo na medida do possível, mas que delação não. Por que a defesa não queria delação? Quem paga o salário da defesa? Vocês entenderam, meu querido, minha querida? Eu não posso falar muito, porque senão daqui a pouco eles me processam, mas eu acho que você entendeu, não foi? Foi. Foi. É uma defesa mais para o cala-boca do que para o delete. Deleta e entrega, entende? É uma defesa mais para o cala-boca do que para abrir a boca e falar e resolver o problema, entendeu? Porque se abrir e falar a boca, vai entregar quem? O mandante. E o mandante é o quê? Cachorro grande, viu? Pro gadinho que tá chorando na live, papai Lula cuida, papai Lula cuida. Ô papai Lula cuida, papai Lula cuida. Não chore, não chore, engole o choro. Engole o choro, espera isso aqui pra você chorar. Que esse ano vai ter isso aqui, ó. Aí você pode chorar, espernear, falar que vai pra rua, bibibi, vai que você vai preso também, e eu vou achar pouco. Por quê? Porque nós queremos justiça, precisamos de justiça, viu? Meu querido, olha só, é cada situação que a gente vê que a gente não sabe se é de chorar ou se é de rir, mas essa nós vamos rir junto. O Partido Novo anunciou que Deltan Dallagnol é o seu pré-candidato a prefeito de Curitiba. Deltan Dallagnol é o pré-candidato do Novo à prefeitura de Curitiba. Uai, mas Uai, André, mas eu não estou entendendo mais nada. O homem não foi cassado? Foi. Ele foi cassado, mas não está inelegível? Como é que é isso, pelo amor de Deus, Andréia?
Me explica isso, pelo amor de Deus. O que está acontecendo nesse Brasil varonil? É uma jogada. Isso é uma jogada. É jogada que gadinho gosta. É, porque gadinho gosta de ser enganado. Então, isso é um tipo de jogada para gadinho. Para jogar para a plateia. Aí faz os videozinhos, joga nas redes sociais e ele alcança o desiderato desejado. Ele alcança aquilo que ele almeja. O que, que ele almeja, Andréia? Dar holofotes para sua mulher. Não é ele que será candidato. Ele está inelegível. Uai, André, mas como assim? Meu querido, minha querida, uma consequência natural da cassação de qualquer mandato. Qual é a consequência natural da cassação de qualquer mandato? É a sua inelegibilidade. Mesmo que o TSE não tenha falado claramente na sentença que ele estava inelegível, ele está inelegível. Perceba a situação. O Novo falou, e falou que ele que vai ser o pré-candidato à prefeitura ali de Curitiba. No frigir dos ovos, ele vai chamar os holofotes, vai pôr a mulher do lado, aí no frigir dos ovos ele não vai poder ser candidato, porque está inelegível, aí ele vai se fazer de vítima, de pobre coitado lascado, de vítima, e vai levantar a salvadora da pátria, que vai ser a mulher dele. Para você ter ideia, o que aconteceu com com Deltan Dallagnol para ele ser cassado? Deltan Dallagnol era procurador, você lembra? Procurador era um dos cabeças da operação Força Tarefa dentro da operação do esquema da maior fraude processual no Brasil, chamada Lava Jato. Aí ele respondia vários processos administrativos dentro da Procuradoria da República, vários processos, que é o PAD, processo disciplinar administrativo, ou administrativo disciplinar. E desses processos, poderia desembocar na penalidade de demissão a bem do serviço público, que é uma penalidade como se fosse uma pena, só que é penalidade porque é administrativo. E essa penalidade, por si só, torna a pessoa ficha suja para a lei de ficha limpa. Consequentemente, ele estaria inelegível por 8 anos, se tivesse a decisão final dentro de um desses processos administrativos pelos quais ele respondia na Procuradoria. Aí, o que ele fez? Para fugir dos processos administrativos, ele corre lá e pede exoneração. Correu lá e pediu exoneração, demissão, mas o termo certo é exoneração. Pediu exoneração e saiu, para não vir o fim desses processos e ele ser demitido a bem do serviço público e, consequentemente, ficha suja e, consequentemente, não poder ser candidato. Aí ele saiu antes, correu, foi candidato, ganhou. Mas os processos continuam. Continuam, André? Continuam. Não é porque você pede exoneração, pede demissão, que um processo administrativo pelo qual você está respondendo, ele para, não. Ele vai continuar até o final. Então, ele usou desse expediente para tentar burlar o sistema e não ser alcançado pela lei de ficha suja ou ficha limpa, conforme queira. O TSE reconheceu essa manobra e decidiu que ele não poderia ter feito isso, porque ele estaria ficha suja e não poderia ser candidato. Aí pegou e cassou o mandato dele. Consequência natural, a sua inelegibilidade, mesmo que automaticamente não tenha sido declarado isso na sentença. Aí o que ocorre? O que vai ocorrer na prática? Na prática, o TRE, lá do Paraná, pode até aceitar a candidatura dele. E nisso ele já vai estar fazendo propaganda, né? Como já está fazendo. E com a mulherzinha do lado. Tup, tup, tup. Fazendo propaganda. Aí o TRE pode até ser que o TRE lá aceite a candidatura dele, o registro da candidatura dele. Pode ser, André? Pode. Só que o que vai acontecer? Um outro candidato de outro partido vai contestar. E essa contestação vai para onde? Para o TSE. O TSE vai decidir. O que o TSE vai fazer? Vai confirmar o seu entendimento. Uma vez cassado, inelegível, também está. Entendeu, meu querido, minha querida? Aí eu te pergunto, para aqui. Eu te pergunto, Andréia, mas eles não sabem disso? Sabem? Uai, Andréia, mas então por que eles estão fazendo isso? Para manipular o gadinho.
para manipular as pessoas. E lá na frente ele se fazer de vítima, de perseguido do sistema comunista, esquerdista, ideologista, se fazer de vítima, enquanto isso ele está levantando a mulher dele. Aí a mulher dele entra no lugar dele, como a candidata, com holofotes que ele quer que tenha. Mas que eles sabem de tudo isso que eu estou explicando para vocês, eles sabem. Só que eles fazem isso para enganar as bolhas, enganar as pessoas, manipular as pessoas, para que as pessoas então compartilhem e digam, ó, que bom, vai ser o nosso candidato e tal. Aí depois, nossa, coitado, está sendo perseguido por Alexandre de Moraes, tadinho, coitado, é a ditadura comunista, esquerdista. Aí vira toda aquela presepada com aqueles factoides, aquelas narrativas totalmente deslocadas da realidade e dos fatos sociais, bem como do que está na lei, e vira a presepada que vira e o gadinho se sente bem alimentado. É isso que ocorre. Entendeu, meu querido, minha querida? Então essa é a jogada. Então não se engane, não se engane de toda essa situação, viu? Porque é isso que eles estão fazendo. E é compreensível que as pessoas talvez não entendam a priori essas manobras. André, a gente sabe que são muitos detalhes, não é? Por isso que eu faço questão aqui de sempre vir e explicar. Porque aqui no canal só fica enganado quem quer, ou então quem é iludido, ou então quem é interessado. Porque existem esses grupos, o enganado, o iludido e o interessado. O enganado, ele não quer saber nada com nada, ele só quer saber que ele acha que é de direita, que é rico, por isso apoia a direita, e é um pobre lascado. O iludido, ele está achando que está do lado certo, do tal de Deus, pátria, família e liberdade. Só que isso tudo são factoides que são usados como um instrumento de manipulação e ali, ó, para usar as pessoas como marionetes. Mas não é nada disso, não é? Que o diga Bolsonaro, que casou 3 vezes, não é? Então, assim, de conservador, de Deus, pátria, família e moralista nunca foi, não é? E o outro que é interessado é aquele que tem algum viés ideológico no sentido de estar ganhando algum tomar lá da cá, ou tem a esperança de um cumprimento de uma promessa, de uma vantagem no futuro, quem sabe? Enfim, existe todo esse quadro. Mas nós aqui, nós somos o quê? Resistência. E aqui a gente fala como as coisas são. Por isso, quem gosta, ama. Quem não gosta, não quer nem ver. E por isso que eu não entendo, porque que alguns ainda ficam aqui. Porque é o seguinte, quanto mais falam, mais eu falo também, viu? Tanto que às 20 horas hoje tem live lá no outro canal. O link está no primeiro comentário aqui. Você que quer montar o seu canal, eu vou te ensinar a você ter o seu canal. Nós precisamos de ocupar mais o ambiente aqui do YouTube, principalmente, viu? E falar, mostrar, revelar, desmentir, enfim. Aí você fala assim, não, André, mas eu quero mostrar meu negócio e tal. Eu vou ensinar, aproveita lá e entra, que eu vou te ensinar tudo, de graça, você vai aprender. Entende? Desde o iniciozinho, do básico, para quem quiser. Viu, meu querido, minha querida? E é isso. Nós precisamos de mais pessoas ocupando as redes sociais. Tem muita gente muito boa aí que precisa falar, precisa, ó, abrir a boca, precisa, sabe, cortar esse silêncio, porque não existe mais hoje, meu querido, ambiente e espaço para silêncio. Onde o silêncio tiver, está lá a mentira, a fake news e a teoria de conspiração. Porque esse pessoal não brinca em serviço. E, infelizmente, a extrema-direita no nosso país, a arma que ele tem é essa: mentira, factoides, negacionismo, ataques, ameaças e intimidações. E nós precisamos ocupar as redes sociais para trazer cidadania, trazer conscientização e mostrar como que é que funcionam as coisas dentro do campo da lei, dentro do campo da Constituição e como é de fato de verdade. Viu, meu querido? Se você for resistência como eu, coloque aí, somos resistência. Coloque, coloque. E não brigue com o gadinho, deixa o gadinho para lá. Qualquer coisa você fala assim, ó, papai Lula cuida, porque se está aqui, é porque talvez está pedindo luz, e a gente está sendo essa luz para essa pessoa. E talvez assim ela acorde. Porque o importante é entender que foi enganado. Bolsonaro enganou as pessoas. Bolsonaro vendeu aquilo que ele nunca foi e enganou as pessoas. Lula é perfeito? Nunca foi, nunca será.
mas Lula é pelo menos muito mais humano que Bolsonaro. Então, errar é humano, agora permanecer no erro, aí já é burrice, não é? E a gente está aqui para falar, mostrar, quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e tá tudo bem, viu? Não se preocupe que tá tudo bem. E aqui nós somos resistência. Meu querido, minha querida, deixe o seu comentário que é mais importante. Escreva assim: Papai Lula cuida, somos resistência, Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro na papuda, queremos justiça, justiça já, anistia não. Estamos juntos sempre. Muito obrigado pela sua presença, paciência, resistência, sapiência e às 16h30 a gente está aqui de novo, tá bom? Se cuida, beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.